Podcast in Tree. Porque meio ambiente é vida. Por que é tão importante estudar o meio ambiente? Como podemos estudar o meio ambiente? Qual a relação entre as pandemias e a destruição do meio ambiente? Eu sou Bruna Morim e hoje, para responder a estas perguntas, apresento o último episódio da nossa série de podcasts sobre pandemia e ciência com o cientista Charbel Orhani. Estudioso da filosofia da ciência, Charbel coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em estudos inter e transdisciplinares em ecologia e evolução, o INCT-INTRI. Então, vamos começar, porque esta conversa é como uma aula e, para mim, trouxe muitos ensinamentos. Olá, professor Charbel, bem-vindo novamente. E para iniciar nossa conversa, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre como os estudos sobre meio ambiente ganharam um fôlego maior na passagem do século XX para o século XXI. Uma das características fundamentais da transição do século XX para o século XXI, pelo menos desde dos anos 1960, é uma consciência crescente sobre as questões ambientais, os problemas ambientais que a nossa relação com a natureza tem gerado. Em particular, a relação do nosso sistema de produção e consumo com os sistemas e processos ecológicos dos quais nós derivamos os serviços ecossistêmicos que fundamentam a nossa sociedade. Entendi, professor. Porém, não parece haver, em alguns momentos, uma consciência coletiva ampla sobre a importância do tema? Evidentemente não é compartilhado por todos os seres humanos, já visto todos os movimentos contrários a controle de emissões de gases de estufa, e, portanto, controle das mudanças climáticas globais. Então não é uma coisa absolutamente compartilhada por toda a sociedade, sem dúvida, mas acho que é inegável que, enquanto anteriormente aos anos 1960 não havia uma pauta de discussão dos problemas relativos à nossa relação com o ambiente em que vivemos, isso foi pautado a partir dos anos 60, foi pautado crescentemente nas duas décadas seguintes, isso levou a um protagonismo importante dos movimentos ambientalistas a partir dos anos 1980, obviamente mais recentemente com uma diminuição da influência desses movimentos, mas em suma nós estamos envolvidos, né, enfrentando questões cruciais na nossa relação com a natureza, mais particularmente no nosso sistema de produção e consumo com os sistemas e processos ecológicos. Então, professor, a pandemia da Covid-19 é um exemplo dessa tensão entre o sistema de produção e consumo e os processos ecológicos? O que estamos vivendo agora, a pandemia da Covid-19, é mais um exemplo disso. Não há como separar doenças emergentes de questões socioambientais, de desmatamento, de destruição de vegetação nativa, de contato crescente com outras espécies de animais, seja pela caça e consumo, mas também pelo próprio fato de que nós deslocamos esses animais dos seus ambientes originais e, portanto, damos oportunidade para que vírus, né, passem entre as espécies, cruzem a barreira entre as espécies, né? Isso está diretamente associado às doenças emergentes que temos visto crescentemente nos últimos 3 décadas e a atual pandemia. Afinal de contas, são doenças zoonóticas. Boa parte dessas são doenças zoonóticas. A Covid-19 é uma doença zoonótica, assim como a SARS, né? Assim como a AIDS, e, portanto, tem uma relação íntima com o modo como a gente impacta a vida dos demais animais que convivem conosco no planeta. E isso, então, só reforça a necessidade de estudar e compreender as questões do meio ambiente. É fundamental estudar os sistemas e processos ecológicos apropriadamente, quer dizer, esses não são sistemas que a gente compreende sem um processo sistemático de análise desses sistemas, ou seja, de decompor esses sistemas em eventos, em objetos, em sistemas, subsistemas, em propriedades, em processos, que deve ser acompanhado esse processo analítico por um processo sintético, uma modelagem que consiga juntar o resultado desses estudos analíticos. Aqui, epistemologicamente, eu sou um defensor
e de que a metodologia apropriada para lidar com sistemas complexos, ela envolve uma combinação de análise e síntese, o que vai contra tendências reducionistas, mas vai também contra tendências holistas. Então, estudar o meio ambiente implica em ir além de uma abordagem disciplinar. Mas como fazer isso, professor? Outra coisa fundamental disso, que tem muito a ver com essa necessidade de síntese que eu apontei, é a importância de pesquisa que cruze as fronteiras disciplinares, de caráter interdisciplinar e transdisciplinar. Aqui eu entendo a pesquisa interdisciplinar como uma pesquisa que ela é orientada pela lógica do problema que você está lidando, uma classe de problemas com a qual você está lidando, e não pela lógica interna das disciplinas, e, portanto, se constrói numa pesquisa interdisciplinar um corpo integrado de conhecimentos conforme a lógica do sistema que se está estudando, recortando conhecimentos das diferentes disciplinas para reuni-los numa nova lógica, o que seria, em boa parte, um aspecto fundamental do que eu chamei aqui de metodologia sintética, enquanto as pesquisas disciplinares elas são também muito importantes porque elas, usando metodologias analíticas e também, em alguma medida, sintéticas, elas constroem uma compreensão profunda dos processos causais mecanísticos que levam aos fenômenos que a gente precisa, com os quais a gente precisa lidar. O senhor fala sobre interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, mas é preciso também ir para além da academia, não é isso, professor? Veja que eu entendo que interdisciplinaridade não se opõe à disciplinaridade, mas a complementa. Transdisciplinaridade, por sua vez, implica a necessidade de considerar nesses corpos integrados de conhecimento orientados conforme a lógica dos problemas, o conhecimento de outros atores sociais que não são os atores acadêmicos, comunidades tradicionais, tomadores de decisão, técnicos ambientais, professores, cidadãos em geral. É preciso também integrar esses conhecimentos para lidar com boa parte dos problemas complexos do nosso dia a dia. Professor Charbel, o senhor acabou de fazer uma descrição da proposta do INCT em Tree, estou certa? Numa visão geral, o que é o INCT em Tree? O INCT em TRI, ele é orientado conforme essas posições epistemológicas e ele portanto, né, tem como foco, como diz o próprio nome do INCT, a construção de estudos inter e transdisciplinares em ecologia e evolução, sendo composto então por laboratórios que, em boa parte, são laboratórios que têm um olhar disciplinar sobre sistemas e processos ecológicos, e esses laboratórios propõem então projetos temáticos que eles são orientados conforme perguntas dos campos da ecologia e da evolução, e ao mesmo tempo o INCT tem 5 projetos integradores, um focado em modelagem matemática, estatística e computacional, outro focado em estudos epistemológicos e éticos, outro focado no estudo das relações entre universidade e sociedade, entre atores acadêmicos e múltiplas partes interessadas e atores não acadêmicos nos campos rural, ambiental e educacional, um quarto que é de comunicação estratégica, do qual você faz parte, e um quinto que é de prospecção tecnológica dentro do INCT. Quais são as contribuições que o INCT pode trazer nos estudos dessa área? A gente considera dessa maneira que o INCT pode trazer uma contribuição muito grande nos estudos sobre sistemas e processos ecológicos e a sua interação com os sistemas sociais, econômicos e políticos. E, portanto, é absolutamente fundamental também para o NCT Entri fazer chegar esses estudos aos tomadores de decisão, aos técnicos ambientais, às comunidades tradicionais, aos professores, à sociedade em geral. Professor, o senhor poderia nos dar um exemplo de como seria essa articulação com os professores? A gente trabalha com professoras da educação básica de comunidades pesqueiras no município do Conde, Poças e Siribinha. A gente constrói exatamente uma comunidade prática com elas, na qual elas trazem o conhecimento que elas têm absolutamente fundamental dos alunos, da escola, das comunidades, dos ambientes locais, e a gente traz o conhecimento educacional, ecológico, né, biológico, para construir junto com elas colaborativamente inovações educacionais que tragam o conhecimento tradicional para dentro da sala de aula, para construir a autoestima dos estudantes, favorecer a aprendizagem de conteúdos escolares a partir de situações familiares a eles, fundamentalmente valorizar o conhecimento tradicional e dar a ele um pertencimento também no contexto da escola. Então, o INCT em Tree busca romper uma perspectiva hierarquizada dos saberes.
Isso a gente constrói com metodologias que permitem ir questionando, colocando sob uma lente crítica as hierarquizações que existem entre universidade, escola, pesquisadores e professores, tentando fazer com que a liderança dos processos, a criação dos processos, os juízos feitos sejam compartilhados entre os vários atores e não se distribuam desigualmente entre eles. Claro que isso requer uma atenção contínua, porque isso não é absolutamente uma coisa fácil de desconstruir essas posições historicamente construídas. Isso requer uma atenção constante e continuada para que essas metodologias funcionem. Muito obrigada, professor Charbel, por essa conversa tão enriquecedora. O projeto Podcast in Tree continua na próxima semana. Não percam os próximos episódios. Bruna Amorim, para o INCT in Tree, porque meio ambiente é vida. Podcast in Tree, porque meio ambiente é vida.